Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Dr. Pedro Albertoni, trazendo um pouquinho mais de informação sobre odontologia. E hoje a gente vai falar sobre os ossos da face, tá? Bom, e antes de começar nosso vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, desse o seu like e colocasse seu comentário aqui abaixo para a gente poder sanar as dúvidas que vocês tenham no dia a dia. Falando um pouquinho de ossos da face, vamos lá. Quais são os ossos da face? Então, olhando aqui para esse crânio, a gente tem o osso frontal, que é nessa região aqui, certo? O osso nasal, que é nessa região aqui. O osso lacrimal, que é nessa região aqui. O osso zigomático, que é esse osso aqui mais à frente. O osso da maxila, que é a parte de cima, onde estão encaixados os dentes superiores. A mandíbula em si, que é o osso que tem os dentes inferiores. O osso palatino, que ele fica dentro da maxila, que fica bem nessa região aqui. O osso vômer, que fica nessa região aqui, certo? Esses são um pouquinho dos ossos da face. Olhando para o crânio, a gente pode observar que existem algumas proeminências, certo? Por exemplo, o osso nasal, né? No osso zigomático, a crista nasal anterior, que é uma parte específica do osso da maxila, e a mandíbula em si, né? Essas são as partes mais proeminentes do nosso crânio. Quando você tem um trauma frontal, você pode ter, primeiramente, um toque nessas partes que estão mais expostas, certo? Então, existem alguns tipos de fratura que são mais acometidas no crânio, nos ossos da face. Por exemplo, fratura do osso zigomático, fratura da órbita nessa região, fratura do osso nasal, fratura da mandíbula. São uma das fraturas que podem acontecer. Quando você tem um impacto frontal, principalmente na região de mandíbula, aqui ó, bater de frente aqui nessa região, o primeiro local que você deve observar, falando agora com pessoas especialistas na área de bucomaxilo, o primeiro local que você deve observar quando você tem um impacto frontal é a região de côndilo. Por quê? Aqui existe uma área de fragilidade. No nosso crânio, existem algumas áreas que têm fragilidade quando você vai ter uma fratura. E aqui é uma delas. Então, quando você tem um impacto frontal aqui na mandíbula, você deve observar se existiu alguma fratura na região de côndilo mandibular, certo? Bilateral, tá? Dos dois lados. E quando você apresenta algum tipo de trauma na região de face e você tem alguma fratura, a área de bucomaxilofacial é a área que vai tratar esse tipo de fratura. Como que a gente trata? Com esse tipo de placas que tem aqui, né? No caso eu fui num curso e aí acabei adaptando essas placas aqui para poder evidenciar nesse vídeo para vocês. Então se você tem uma fratura em mandíbula, por exemplo, nessa região, a gente usa uma placa nessa região e também uma placa um pouco mais embaixo aqui para dar sustentabilidade para essa fratura. Por que não pode usar só uma placa? Porque a força mastigatória aqui é muito grande. Então precisa de duas placas para poder segurar o osso na região que foi fraturado. Então, como vocês podem observar, é muito mecânico mesmo como a gente trata a parte de fratura facial. Existem alguns outros tipos de fratura que nós, como profissionais bucomaxilo, a gente realiza para poder realocar a posição óssea. Então, a gente tem vídeos aqui no canal sobre prognatismo, sobre retrognatismo, né? Tem um tipo de cirurgia que se chama cirurgia ortognática. E esse tipo de cirurgia, a gente causa as fraturas para poder reposicionar os ossos. E aí coloca esse tipo de placa e parafuso também, tá? Ou até quando a pessoa tem a maxila trésica. O que é maxila trésica? Quando o osso do céu da boca, como eu disse para vocês, o osso nessa região aqui, que é o osso palatino,
essa região ela é muito atrésica, então imagina que seus dentes estão aqui, ela é muito apertada, certo? A gente faz uma cirurgia para reposicionar, para abrir um pouco mais o osso palatino e aí os ossos de cima estarem abraçando os dentes de cima estarem em oclusão, como se fosse abraçando os dentes de baixo. Uma oclusão ideal são os dentes de cima sempre um pouco mais para fora do que os dentes de baixo. Às vezes você tem mordida cruzada, que é uma característica de maxila atrésica, certo? Enfim, existem alguns tratamentos que a gente pode realizar e nós, como cirurgiões dentistas bucomaxilo, a gente tem que causar fraturas nos ossos da face para poder reposicionar a base óssea, certo? Existem alguns outros tipos de trauma frontal que podem causar uns tipos de fratura que são bem conhecidos na área de bucomaxilo, que são as fraturas Lefort. Lefort 1, Lefort 2 e Lefort 3. O que é a Lefort 1? Lefort 1 é quando você tem uma fratura nessa região de maxila aqui. Então só separa essa parte, esse osso aqui da maxila, do resto do crânio acima. Então você tem uma fratura aqui. Lefort 2 é quando envolve aqui a parte do osso nasal. E Lefort 3 é quando tem uma disjunção crânio-facial, que você tem uma fratura nessa região e nessa região aqui, certo? Bom, esses são os tipos de fratura que podem acontecer quando você tem um trauma frontal. Existem alguns outros ossos no nosso crânio, que são os ossos parietais, aqui nessa região lateral do crânio, os ossos temporais, que ficam nessa região aqui, o osso occipital, que é esse osso aqui da base do crânio, certo? E algumas outras estruturas que são importantes, como processo estiloide, que é essa região aqui, essa parte mais pontiaguda, processo mastoide do osso occipital junto com o osso temporal, né? São regiões que aparecem mais no crânio com uma evidência maior. Bom, e se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pessoa na família que teve algum trauma, ou você mesmo, procure um hospital, procure um cirurgião bucomaxilo para poder tratar esses possíveis traumas. Se você tem alguma dor em região de cabeça e pescoço, principalmente muscular, também procure um profissional nessa área para poder te auxiliar e dar o melhor tratamento. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui abaixo do nosso vídeo nos comentários para a gente poder responder e sanar as dúvidas que vocês tenham no dia a dia, certo? É isso aí.